Olá pessoal, hoje é segunda-feira, um bom início de semana para todos nós. Hoje, segunda, dia 20 de abril, véspera de feriado. Para muita gente aí, feriadão. Mas para nós, não. Nós mostramos aqui as principais notícias que rondam a Serra Gaúcha, o Rio Grande do Sul e o Brasil. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E os destaques de hoje incluem 117 anos da beatificação de uma bruxa que foi queimada aos 19 anos. Você sabe quem é ela? Hoje é dia do disco vinil. Thomas Edison brindou a todos os amantes do áudio com essa belezura, com essa grandeza. Em casos de polícia, mortes aqui na capital do vinho. Complicado, né? Falando em complicado, vamos falar também da dupla Grenal, o declínio esportivo da dupla Grenal. E também algumas outras informações que premiam o Jornal Últimas Notícias de hoje, com a apresentação desse que vos fala, Ednei Paine, falando diretamente de Bento Gonçalves, que é a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, iniciamos com o bloco Entendendo a Política. Vamos falar de economia. Nós aqui do Jornal Últimas Notícias estamos lendo muito o jornal A Folha de São Paulo. E no editorial da Folha de São Paulo, um dos maiores jornais aqui do Brasil, é um jornal amigo, era amigo pelo menos do governo, né? Ele agora expôs uma situação que eu já vim alertando vocês há muito tempo. Quando eu falo que nós não vamos mais conseguir sair do buraco, algumas pessoas me criticam muito, falam que eu estou errado. Mas vamos falar diretamente da economia. Eu acompanho esse assunto bem de perto, mas se você duvida, vá pedir ao seu amigo, dono de um estabelecimento, de uma loja de roupas, de uma padaria, de um bar, como está a sua situação financeira? Será que ele melhorou nesse ano, no ano passado? Veja os rendimentos se aumentou depois que Haddad assumiu a pasta da economia. Bom, voltando à pauta, eu começo assim, ó. A pauta do jornal Estadão, né? Começa assim: em apenas 2 meses deste ano vigente, desse ano aqui, ó, 2026, o rombo se aproxima de todo o apurado no ano anterior. Então, resumindo o que a Folha falou, o rombo destes 2 primeiros meses, janeiro e fevereiro, já superou o rombo de todo 2025. Ou chegou pertinho. São dados do Banco Central, não sou eu que estou falando. Eles mostram um descaso do governo com o nosso dinheiro. As estatais federais, comandada por companheiros. Excluindo as financeiras como Banco do Brasil, Petrobras, BNDES e Caixa Econômica Federal, o resto registrou um saldo negativo de 4,2 bilhões de B de bola no primeiro bimestre desse ano, janeiro e fevereiro. Resultado pior. O pior resultado desde o início do governo Lula, lá em 2002. Tá difícil de entender. O déficit cresceu 320% em relação ao mesmo período de 25. Em 2025, fechou em 5,1 bilhão no vermelho.
Sabe o que isso quer dizer? Que você já gastou o que você tinha no cheque especial e ganhou mais um crédito. E esse crédito come dinheiro, hein? Se o cheque especial quebra você, essa subcobrança de um cheque especial, ela come sua perna. Será que isso não assusta ninguém? Até o Estadão está dando essas notícias, um jornal que só falava bem do governo. Então, duas coisas podem ter acontecido. Ou o dinheiro parou de entrar nas contas dos editores, ou eles caíram na real. Pessoal, estamos entrando em um abismo sem fundo. E vamos todos nós pagar sobre essa má administração. O governo não quer enxugar gastos. Ele quer cada vez mais liberar emendas para que ele possa se reeleger. Cada vez mais dando carguinho, dando teta pra gurizada mamar. Só que uma hora dessas a vaca morre, hein? Eu já vi muito acontecer isso. Então hoje nós falamos de economia no bloco político porque é eles que comandam tudo. Tudo, tá? Vamos respirar então e vamos passar para o bloco esportivo aqui no Jornal de hoje. Pessoal, e no Jornal de hoje nós vamos falar de dupla Grenal, pois não dá mais para normalizar a situação da dupla Grenal. Temos que convir que os dois treinadores não chegaram a um consenso. Luiz Castro, mais que Pesolano, né? Pois o Grêmio investiu bastante em reforços, que não vem dando nada de resultado. E o Inter perdeu a sua maior referência na zaga e não foi reposta. Os dois treinadores gringos não entendem o jeito de jogar da dupla Grenal. O Grêmio, fora de casa, esteve disputando 21 pontos, né? Trouxe apenas 2 de fora. Uma situação que tem que ser estudada de perto. Sim, sabemos que Luiz Castro não prometeu títulos, mas isso é complicado. Hoje, ouvindo o Pedro Ernesto na 0 Hora, vendo a coluna do Pedro Ernesto na 0 Hora, eu não quero alarmar vocês, mas o ano que vem nós iremos ver Grenal na Série B. No Grêmio tem jogadores se arrastando em campo, em vez de, ao contrário, começar a temporada em baixo rendimento e no decorrer do campeonato for melhorando gradualmente. Isso é o que não acontece. Todo ano é assim, mas nessa temporada a situação se inverteu. Se começou mais ou menos bem e ao longo da temporada os dois times têm mostrado decadência imensa. Resumindo, a rodada foi complicada. Em 12 rodadas do Campeonato Brasileiro, a dupla só venceu na 7ª rodada. E ontem, o Colorado tinha tudo para deixar o seu torcedor feliz. Tudo! 30 mil torcedores compareceram no Beira-Rio. Uma partida às 11 horas da manhã no domingo, contra o lanterna do campeonato, que tinha jogado em Quito. E lá, o Mirassol perdeu por 2. Depois vieram direto a Porto Alegre. Nem se alimentaram direito, nem descansaram direito. Além do Mirassol ter perdido o atleta Negueba, que é um dos melhores jogadores da equipe, estava desfalcado do técnico, que estava suspenso, e também o meia, Eduardo, que também é um dos melhores jogadores do Mirassol, estava suspenso. E depois de toda essa mamata veio o baque. 1 para o Internacional, 2 para o pior time do campeonato. Tem que respirar assim, né?
O ataque colorado até parece uma piada. Não leva mais perigo ao adversário, falta eficiência nas definições, finalizações. Esqueci de mencionar que a dupla Grenal está a 1 ponto da zona de rebaixamento. Será que eu esqueci de mencionar isso? Os dois estão a 1 ponto da zona de rebaixamento? Nem vou falar mais nada. Vamos ver o que vai acontecer. Tá na hora de mudar. Mudanças no Grêmio, no Inter. Tá feia a situação, hein? Tá feia a situação. Esse foi o Bloco Esportivo, pessoal. E o Bloco Esportivo a gente tem um oferecimento de Natal Fitness, tá? Precisou de algum acessório esportivo, a Natal Fitness é que tem aqui em Bento Gonçalves, bem ao ladinho do Shopping La América. Dá uma olhada aí. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping La América. É, pessoal, a Natal Fitness dando aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias. Sim. Hoje é Dia Nacional do Disco de Vinil. 20 de abril. E vale lembrar que muita gente... Vamos lembrar que muita gente sobre a importância dos bolachões no flashback. Agora virou moda, né, entre os clubes, vermos aí algumas destas músicas fazerem muito sucesso, porque essas músicas da atualidade são uma verdadeira porcaria, né? Mesmo vocês ouvindo algumas delas, não dá para entender. Você percebe que até as novelas estão lançando regravações? É. Por quê? Porque não tem mais música nova. A vida desses novos compositores não está fácil. Bom, dentro desse assunto, muitos clubes estão usando essa premissa para fazer festas flashback. É legal, né, que usam vinis. As músicas, pelo menos no meu tempo, tocavam em vinis. Agora a gente toca em CD, em computador, mas as mesmas músicas. Alguns clubes saem da casinha, né, nesse propósito. Contratam DJs aí sem noção para tocar músicas dessa época. Mas para tocar música dessa época você tem que ter um mínimo de entendimento do que é um flashback. E nesse final de semana algumas pessoas me relataram que participaram de um evento de flashback em um dos melhores clubes aqui da cidade. E o DJ saiu da casinha, né? Colocou algumas músicas sertanejas, algumas músicas de bailão. Essas pessoas, eu não vi, né? Mas essas pessoas me relataram que foram até embora do evento, pagando o ingresso bem caro. Casais foram embora, porque esse DJ começou a tocar música de bailão. O interessante é que clubes... Não estou dizendo esse, mas não estou dizendo em si, não sei o porquê esse DJ fez isso e não podemos julgar. Podemos sim, né? Se é um flashback, tem que botar flashback, não adianta botar outra coisa. E alguns clubes contratam alguns DJs que não entendem muito de flashback, que não conhecem essas músicas, que nem sabem mixar essas músicas. Acham que conhecem Cyndi Lauper e a festa tá feita.
Mas sabemos, né, que a realidade não é essa. Temos diversos questionamentos a esse respeito. Então hoje que é o dia do vinil, queremos homenagear esses colecionadores de boas músicas, né? Que dão o devido respeito necessário a esses pedaços de vinis que fazem a nossa alegria. Hoje, dia do vinil. Parabéns a todos os colecionadores, a todos que gostam desse pedaço de plástico preto, alguns de outras cores também. Bom, esse foi a nossa homenagem. Vamos falar de festa? O Festival da Fenavinho está chegando. Talvez você ainda não tenha entendido o que ele remete. Ele não substitui a Fenavinho, o Festival da Fenavinho. Ele é uma espécie de preparação para a Fenavinho. Então, nos dias 22, 23 e 24 de maio, ele acontecerá em novo formato e endereço. Gastronomia, muita comida boa, shows, vinho encanado e o tradicional desfile cultural. Tudo isso na Praça Aquiles Micarone. Na Praça da Igreja Redonda. No decorrer dessa data aí, quando chegar mais perto, nós iremos aperfeiçoando as informações, pois a derradeira festa, sim, acontece de 4 a 14 de junho, no Parque de Exposições da Fenavinho. Aí sim, acontecerá a Fenavinho, junto com a Expo Bento, baita convite. Porque aqui na capital do vinho, as festas não param. Outra notícia de suma importância para a capital do vinho é que a Secretaria de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana iniciou nesta sexta-feira a obra de reforma da Sala B do Cemitério Público de São Roque. Eu devo ter aqui, ó. Dá uma olhada aqui na imagem, ó. É o espaço destinado prioritariamente a velórios de famílias atendidas pela assistência social, né? A galera que não tem muitas condições. Passará por uma revitalização completa, porque estava abandonado, estava fechado, mas muita gente perde seu ente querido e não tem condições, né? Os velórios aí são bem caros. Então, a assistência social passará por uma revitalização completa, que inclui reparos na infraestrutura, nova pintura. O objetivo da administração municipal é reverter o estado precário relatado pelos usuários e funcionários, oferecendo um ambiente mais acolhedor, né, nesse momento de luto aí que é preciso. Segundo a secretaria, a iniciativa faz parte de um cronograma de melhorias nos espaços públicos da cidade. Além da Sala B, a Prefeitura planeja modernizar outras áreas do cemitério e ampliar a capacidade de atendimento futuramente, não agora. Durante o período das obras, a Secretaria assegurou que o serviço à população não serão interrompidos e medidas de segurança foram adotadas para não comprometer a circulação dos frequentadores no local. É um assunto bem delicado, mas se a gente for analisar, né, quando um ente querido deixa a nossa convivência e vai para o outro lado, uma galera aí não tem condições, né, de arcar com as despesas, pois não é tão barato, né? E é legal aí que a prefeitura dê essa mão aí. Vamos para o comercial da Harmony, é bem rapidinho. Fica aí que eu já volto. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness dando aquele apoio
ao jornal Últimas Notícias. Bom, final de semana trágico na capital do vinho, né? Na manhã deste sábado, um homem de 60 anos, deixa eu até botar a imagem para vocês darem uma olhada, hein? Vê se conhece, né? Identificado oficialmente como Paulo Ricardo Leguiça Mota, foi encontrado sem vida na Praça Centenário, no centro da cidade. A vítima era natural do município de Itaqui, lá na fronteira oeste, e residia atualmente na Serra Gaúcha. Ele faleceu de forma repentina quando realizava as suas habituais atividades físicas. De acordo com informações preliminares repassadas pela guarnição, a Brigada Militar foi acionada, para atender a ocorrência e isolar a área. O homem praticava exercícios na região aí da pista de skate da praça quando passou mal e acabou caindo. Populares que circulavam pelo local nas primeiras horas da manhã avistaram a vítima e acionaram imediatamente os serviços de resgate e segurança pública. Mas infelizmente ele já se encontrava em óbito quando as equipes chegaram. As autoridades policiais que atenderam o caso confirmaram que não havia nenhum tipo de sinal de violência no seu corpo ou indícios de crime na cena, reforçando fortemente a suspeita de que ele tenha sofrido um mal súbito letal. E em outro caso, também temos que falar, um homicídio foi relatado na madrugada de sábado, no bairro Licor Sul. A vítima, deixa eu botar aqui para vocês aqui, a vítima foi identificada como Marcelo Quilca de Moura, de 41 anos. Ele foi morto a tiros após um desentendimento em um estabelecimento comercial no bairro Licor Sul. Este foi o 6º assassinato na capital do vinho. De acordo com informações policiais, Marcelo e o autor do crime, um homem de 55 anos, possuía um longo histórico de desavenças e já incluía inclusive uma tentativa de homicídio anterior. Testemunhas relataram que após uma primeira discussão, o suspeito deixou o local, mas retornou minutos depois armado. Durante o segundo confronto, já em via pública, o agressor sacou um revólver e efetuou ao menos 5 disparos. Marcelo tentou fugir, mas foi atingido por 2 tiros nas costas e após cair aí foi alvejado com um disparo na cabeça. Era para não levantar mais, A Brigada Militar agiu rapidamente após receber diversas chamadas via 190 relatando os disparos. Com a informação sobre a identidade e o histórico do suspeito, as guarnições iniciaram as buscas imediatamente e localizaram e prenderam o autor em flagrante, pouco tempo depois do crime. Foi preso e conduzido à delegacia de polícia para o registro do flagrante, por homicídio doloso e posteriormente encaminhado ao presídio estadual de Bento Gonçalves. Esse foi o 5º crime registrado aqui na capital do vinho esse ano. Deixa eu tirar da frente aqui a minha imagem para você entender. O plano de fundo de hoje, vamos falar dessa mulher. Essa é uma mulher que foi injustiçada. E neste sábado, dia 18 de abril, o Papa Pio X, no ano de 1909, não agora, no dia 18 de abril de 1909, o Papa Pio X, na igreja de Notre Dame, lá em Paris, ele beatificava essa mulher como uma camponesa heroína, que demonstrava fortes atitudes e alegava receber visões divinas do arcanjo Gabriel para suas ações. Uma jovem que morreu muito jovem e foi denominada como santa. Muita gente não sabe disso. Muitas pessoas têm uma ideia errada sobre essa moça. O nome dela é Joana d'Arc. Ela é uma das santas padroeiras da França, pois na Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França, ela foi um dos grandes pilares da disputa, pois quando chegou aquela donzela
chefiando as forças francesas, a guerra deu uma guinada para o lado francês. Mas logo depois, aos 19 anos, ela foi queimada viva em uma fogueira por um bispo. Um bispo que fez uma espécie de inquisição, acusando ela de bruxaria ou desvio de causas na religião católica. E como nós não temos edição no final de semana, resolvemos homenageá-la hoje, Seus 117 anos de beatificação pela Igreja Católica, Santa Joana d'Arc. Esse foi o Jornal de hoje, Jornal Últimas Notícias do dia 20 de abril. Amanhã, feriado, estaremos de volta. Um grande abraço a todos. Tchau!